Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos ter hoje um Fala Baixada super especial. Vamos acompanhar uma reportagem feita pelo Gustavo Valente e logo a partir do segundo bloco nós vamos entrevistar dois deputados, um deputado estadual, Renato Cozzolino, e também o Dr. Luizinho, que é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, presidente regional do PP. Antes, vamos ver essa reportagem do Gustavo Valente. Foi a inauguração do RECOM aqui na Tijuca, uma iniciativa positiva dos deputados Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch. Nós estivemos lá e você vai acompanhar com a gente agora aqui no programa que defende você. Mauro, nossa equipe veio até a Tijuca, hoje aqui na zona norte do Rio, acompanhar a inauguração do batalhão do RECOM, com um reforço na segurança do Rio de Janeiro. Olha, eu tenho 41 anos de idade, nasci, fui criado, crio meus filhos aqui na Tijuca. E aí eu não falo como deputado estadual, como político ou como pré-candidato a prefeito. Falo como cidadão morador da Tijuca. Essa área importante entre as estações São Francisco Xavier e Praça Sans Pena é uma área degradada. Esses terrenos, que são terrenos do governo do estado, estavam abandonados, local de moradores de rua. Nós sabemos que os moradores de rua consistem num problema social que merece ser enfrentado, mas infelizmente a apatia, a omissão dessa atual prefeitura, a qual eu considero a pior prefeitura, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, simplesmente negligenciou, abandonou essa localidade, que está sempre escura, entregue à própria sorte, local de cometimento de crimes. Aqui no terreno do atual batalhão do RECOM, do hoje batalhão do RECOM, era uma cracolândia. E aí, através do meu mandato, de uma indicação legislativa, ao lado do deputado estadual Alexandre Knoploch, nós conseguimos, junto ao governo do estado, junto à polícia militar, transformar esse terreno no recém-inaugurado batalhão do RECOM. E aqui em primeira mão, transformado em Rotam. Rondas ostensivas, táticas metropolitanas. Qual é a diferença? O que quer dizer? A gente deixa de ter o controle de multidão, que é para grandes eventos, para atividades de manifestações, e passa a ser só as rondas ostensivas. Isso para a gente é ótimo, porque o RECOM ele é especializado nisso e todos conhecem na região metropolitana exatamente por ver os seus carros rodando e patrulhando. Então, é um sinal de prestígio junto ao governo do estado. É um orgulho a gente estar inaugurando isso. Espero que traga grandes alegrias à região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Estou com um Pará aqui que há 48 anos mora na Tijuca, conhece bem a situação aqui do bairro. O que o senhor acha que vai melhorar aqui para a população? Para a população foi bom porque da Alzira Brandão até aqui a Tijuca era um corredor de ladrões, de cracudo, roubando fio. E o Tijuca Presente fez um papel muito bom aqui para o comércio, independente de eu ser comerciante, eu sou morador. O RECOM para a gente foi uma maravilha, vai ser uma maravilha, entendeu? E isso aí que eu tenho a dizer que estou satisfeito como morador. Sem dúvida nenhuma, isso é um grande passo para a Tijuca melhorar os seus índices de criminalidade e, consequentemente, trazer a ordem de volta ao bairro. E, junto com isso, os investimentos econômicos e, sobretudo, o avanço do bairro. Fundamental. A Tijuca, durante muito tempo, teve largada, com índices de criminalidade alto, e isso é um primeiro passo para começar a reversão desse quadro horrível que a gente vivia. Essa área aqui é de extrema importância, tanto histórica para os moradores que moram aqui há anos e amam esse local, e essa instalação vai revitalizar essa região, que era apagada, literalmente, e o índice de roubo a transeunte e roubo de veículo eram muito elevados. Então aqui vai revitalizar e de uma forma operacional, né? Isso não se reflete só na Tijuca, se reflete nos bairros próximos, principalmente na Praça da Bandeira. Qual a estrutura que esse batalhão oferece aqui para os policiais que vão estar servindo aqui nesse local? Olha, o batalhão ele está muito bem organizado. Ele foi feito com base em containers, mas muito bem instalados. Tem também uma parte de alvenaria, uma parte física. Então, todo o material bélico está aqui, toda a administração, a parte de treinamento, de capacitação. Nós temos uma área também para treinamento, a área das viaturas. São as viaturas e as fardas caracterizadas. No ano passado, nós também estivemos presentes no primeiro curso de formação dessa tropa especial, que é comandada
por um coronel muito combativo, operacional e que efetivamente não fica atrás de mesa de escritório. Tijuca é um bairro central, na descida da linha amarela, uma importante fonte de ligação com a Baixada Fluminense, da linha vermelha, da Avenida Brasil, e eu tenho certeza que todos os moradores da Baixada Fluminense que saem de casa todos os dias para ganhar o pão de cada dia, muitas vezes aqui na Tijuca, terá mais segurança, terá uma tropa ao seu lado, e eu fico muito feliz e honrado de poder ter contribuído com esse avanço na nossa segurança pública. Eu quero deixar bem claro, o nosso lado é do lado incondicional das forças de segurança, da Polícia Militar, do RECON, hoje transformado em ROTAN. Nós estamos do lado do bem. O Rio de Janeiro definitivamente precisa de ordem. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos conversar com os deputados Renato Cozzolino, deputado estadual, e com o presidente regional do PP, deputado federal, doutor Luizinho. Mas isso é daqui a pouco, depois do nosso intervalo. O mundo vem enfrentando uma situação muito crítica. Nenhuma geração viva que hoje habita o nosso planeta já passou por isso antes. Uma grave pandemia em meio a uma crise global. Com o nosso país, isso não é diferente. Além da perda de milhares de brasileiros, estamos vivendo um momento de muitas dificuldades e desafios de ordem econômica e social, apesar de todos os esforços de diversas áreas da sociedade e do governo. Aqui no Rio de Janeiro, com a crise iniciada em 2014, sofremos um impacto ainda maior com essa pandemia, acelerando o processo de degradação econômica e acentuando ainda mais os problemas do desemprego e da fome. Essa verdadeira tragédia social pode ser percebida claramente no nosso dia a dia, nas nossas ruas e bairros. É visível para cada um de nós. E o que é ainda pior, não vemos perspectiva de melhora a curto prazo. A Câmara de Blindados do SIND é fruto da união das principais blindadoras de veículos do Rio de Janeiro. Representamos um setor pautado por uma altíssima responsabilidade na execução do nosso ofício. Nossas empresas comungam dos mesmos princípios, enfrentam as mesmas dificuldades, lidam com o mesmo público e encaram os mesmos desafios. Nada mais natural que num momento tão crítico da nossa história, nós nos uníssemos em torno de uma causa comum, blindando a fome. A mesma responsabilidade que move o nosso trabalho também nos chama para a responsabilidade social. Juntos, estamos empenhados em arrecadar a maior quantidade possível de cestas básicas e alimentos em geral, para ajudarmos famílias carentes que estão passando fome em seus lares. Faça sua doação também, junte-se a nós nessa missão, ajude-nos nessa campanha. É muito simples participar. Você pode levar alimentos não perecíveis em qualquer empresa participante. Ou pode fazer um depósito de qualquer valor numa conta específica da campanha. Faça sua contribuição, participe. Vamos ajudar nossos irmãos que estão passando por tantas dificuldades em suas casas. Sua participação é fundamental. A gente agradece muito por sua ajuda. Com os votos de muita saúde e paz para você e toda a sua família. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Agora nós vamos conversar com dois deputados. O deputado estadual Renato Cozzolino, que é de Magé, que é da Baixada Fluminense, e também com o deputado federal doutor Luizinho, que defende os interesses do Estado do Rio no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e é presidente da comissão que acompanha a Covid do Brasil inteiro. Doutor Luizinho, vou começar pelo senhor, que eu queria perguntar a respeito das vacinas que estão em andamento, muitas já próximas e com êxito, né, doutor Luizinho? Mauro, primeiro agradecer aqui a você pelo convite, a participação de estar aqui novamente no Fala Baixada. É uma honra a gente participar aqui no teu programa e com um grande amigo nosso, Renato Cozzolino, deputado estadual, sem sombra de dúvida, um dos maiores nomes da política da Baixada Fluminense, do município de Magé. Mauro, a gente vem aí ao longo de 6 meses trabalhando no enfrentamento à Covid-19 no Brasil. A gente passou por diversas fases, desde alertar ao governo federal que seria uma doença grave, que a gente poderia conter a entrada dela no nosso país, controlando os aeroportos, fazendo uma série de medidas. Infelizmente, essas medidas não foram tomadas. E aí, ao longo do tempo, a gente alertou da necessidade de respiradores e conseguiu trazer aqui para o estado do Rio de Janeiro mais de 250 respiradores, da situação dos equipamentos de proteção individual, talvez mais de quase 10 milhões de máscaras, equipamentos de proteção individual, a gente conseguiu, o governo federal colocasse aqui, principalmente para proteger os profissionais de saúde, as pessoas que estavam na ponta atendendo a nossa população.
E nós tínhamos um grande problema com a falta da testagem, né, dos exames que testavam a nossa população, mediante uma série de iniciativas, inclusive com o apoio do Todos pela Saúde, do Banco Itaú. Foi inaugurado aqui na última semana um grande centro de testagem junto da Fiocruz, aqui em Manguinhos, né, com a presença do nosso ministro da Saúde, General Pazuello, que vai ampliar a capacidade no Brasil, mais que dobrar a capacidade de fazer teste para diagnóstico de Covid. Mas nesses últimos dias, Mauro, o tema da vida da gente é a vacina. A gente conseguiu que fosse feito um convênio entre o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford com a nossa Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das maiores instituições de saúde pública do mundo, que fabrica vacina. Aqui nós fabricamos a vacina de febre amarela. Aqui em 2017 você ajudou muito a gente a vacinar o estado do Rio de Janeiro, Renato, você também, para que a nossa população na região metropolitana não tivesse febre amarela. Aqui na Fiocruz, com essa fábrica de vacina, está fazendo uma parceria com a Universidade de Oxford e com a AstraZeneca para produzir essa vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus, no nosso país, aqui no nosso estado. A gente esteve na Fiocruz, levamos a demanda ao presidente Bolsonaro da necessidade de uma medida provisória, colocando 2 bilhões na Fiocruz para produzir 100 milhões de doses de vacina, Mauro. Mas não só produzir as 100 milhões de doses, ter a tecnologia para produzir para o resto da vida essas vacinas. Então vamos produzir 100 milhões e depois ficar com a tecnologia para produzir para todo o nosso país e para o restante da América Latina e para outros países que a gente queira ajudar. Essa vacina é uma grande esperança, Mauro. Doutor Luizinho, quando falam que o governo federal não tem ajudado, que o Ministério da Saúde tem ficado cada vez mais distante da população, dos municípios, do estado, é boato, então, não existe isso. Mauro, pelo contrário, né? O nosso ministro da Saúde, General Pazuello, tem sido talvez dos últimos tempos um dos ministros mais presentes, o ministro que mais conversa com os secretários de Estado, com os secretários municipais. Todos os estados do Brasil e todas as cidades foram contempladas desde a chegada dele, atendendo a nossa solicitação por respiradores, por testes. Hoje o Ministério da Saúde tem tido uma parceria muito próxima com a nossa comissão externa na Câmara dos Deputados e com todos os municípios e estados. Se você entrevistar os governadores do PT, os governadores de oposição ao presidente Bolsonaro, todos eles vão elogiar a atuação do ministro Pazuello nesse momento. Então o Brasil precisa de união para enfrentar isso e uma grande parte desse processo se deve a uma construção da nossa comissão, junto com a Fiocruz e do Ministério da Saúde, para essa medida provisória da vacina que o presidente Bolsonaro não teve dúvida de assinar, e se Deus quiser, a gente vai ter uma vacina entre dezembro e janeiro para libertar a população brasileira do coronavírus. Muito bem, queria conversar com o deputado Renato Cozzolino, porque a região que o senhor atua politicamente, claro que é a Baixada inteira, são 13 municípios, mas o senhor se dedica muito a Magé, Guapimirim, uma parte de Duque de Caxias. Lá o sentimento da população em relação ao Covid, a população está mesmo muito preocupada e a prefeitura da cidade de Magé, eu tive notícias que as reclamações chegam e se multiplicam e a atuação do poder público municipal tem sido muito pequena em relação ao tamanho da epidemia. É verdade isso? Mauro, primeiramente queria te agradecer do fundo do meu coração essa oportunidade de estar participando desse programa que eu tanto gosto, já diversas vezes já assisti, e hoje eu estou aqui fazendo esse programa do lado de uma pessoa que eu tenho um carinho também imenso, nosso amigo Dr. Luizinho, para falar de um tema que está sendo o foco hoje do Brasil, que é o coronavírus. Quando fala lá do município de Magé, eu falo com muita propriedade porque eu vivo lá e sei que não anda nada muito bem. Infelizmente o município está de mal a pior, a prefeitura não tem feito o trabalho que eu tenho visto aí em outras prefeituras, por exemplo, eu pego a prefeitura de Maricá, a prefeitura de Niterói, que está indo mesmo para o enfrentamento do coronavírus, e lá em Magé a gente não vê essa atuação do atual prefeito e nem da atual secretária de saúde. Foi lá colocado o hospital de campanha, situado em Santa Lês, que é o segundo distrito lá de Magé, mas o hospital não tem condições de receber ninguém. Muitas reclamações e a gente não tem visto aí uma atitude mais severa da prefeitura. Foram criadas algumas barreiras sanitárias que também não servem de nada. Colocaram guardas municipais nas divisas,
que só tem atrapalhado o trânsito da cidade. Então precisa sim, né, de uma organização melhor, de pessoas que realmente entendam do tema, e eu peço muito à população que ainda se conscientizem, porque o vírus está aí, muitas pessoas vindo a óbito, só que por conta do isolamento social, muitas pessoas já não estão mais aguentando ficar dentro de casa. Então, com o passar do tempo, as pessoas estão indo para as ruas, mas vale a pena alertar que o coronavírus ainda está aí, não tem ainda uma vacina que vá tratar dessa doença, né, desse vírus, mas a gente espera que futuramente esse número possa cair e a gente possa voltar a ter a nossa vida naturalmente. Doutor Luizinho, logo no começo da pandemia, o Supremo Tribunal Federal tomou uma atitude, uma decisão de que o governo federal deveria ficar afastado das ações diretas, delegando para estados e municípios. Foi ruim essa atitude? Mauro, acho que foi uma atitude acertada. Quem tem que fazer a definição, se o estado ou o município naquele momento tem que fechar, ter isolamento social ou não, são os estados e municípios que estão na ponta. O governo federal ele é indutor de política pública, ele tem que dar condição do gestor de trabalhar, mas ele não decidiu, o Supremo, afastar o governo de todas as ações. Ele disse que a competência de fechar ou não o comércio, de fechar ou não as escolas, era do governo do estado e dos governos municipais. Em algum momento, Mauro, algum prefeito pode ter decidido errado, algum governador pode ter decidido errado. Mas num país do tamanho do nosso, um país continental, precisa ouvir as pessoas na ponta. Né, Mauro? As pessoas têm, principalmente os nossos governantes, têm mania de não ouvir as pessoas que estão na ponta. Então, trazer isso para quem está mais próximo da população é uma decisão acertada. Agora, cada governador, cada prefeito tem a sua responsabilidade. Muitos tentaram ficar escondidos atrás da responsabilidade do presidente. A responsabilidade do presidente do Ministério da Saúde é ofertar política pública, ofertar os respiradores, os testes, equipamento de proteção individual, recurso financeiro. Nós estamos fazendo aí o auxílio emergencial que chega na mão das pessoas, chega na mão do cidadão, Mauro. Se não é o recurso, se não é o auxílio emergencial, se não é esse recurso, a gente teria milhares de pessoas passando fome, Mauro, em todo o Brasil. Agora, infelizmente, nós temos bons prefeitos, temos maus prefeitos, temos bons governadores e maus governadores. Quem fez mau uso do dinheiro público, quem decidiu errado, infelizmente não pode ter a credibilidade da população. Por exemplo, prefeitos que nítida e frequentemente cometem deslizes no trato com dinheiro público, recebe o recurso do mesmo jeito daquele prefeito diligente, daquele prefeito que presta atenção, daquele governador que fiscaliza o secretário de Estado. E por falar em secretário de Estado, aqui no estado do Rio de Janeiro foi triste demais a falta de atuação direta no caso do governador Wilson Witzel. Deixar se avolumar escândalos que vem lá dos respiradores, não sei o que. Tem gente que não quer mais falar de respiradores, mas boa parte dos recursos foram pessimamente aplicados pelo gestor público estadual. Você concorda? Ô Mauro, eu concordo que foram tomadas decisões erradas por parte da Secretaria Estadual de Saúde, né? Eu alertei ainda a Secretaria Estadual de Saúde que eu defendia que a gente utilizasse os hospitais que nós temos no Rio de Janeiro. Nós temos grandes hospitais estaduais, hospitais federais, que poderiam ter recebido os respiradores, que poderiam ter sua capacidade ampliada, né, para poder utilizar ali aqueles profissionais treinados, para poder utilizar aquelas atuações. Eu fui contra o hospital de campanha, mas, Mauro, eu tenho na minha vida pessoal, na minha vida profissional e política, eu tenho levado da seguinte maneira. A gente faz a nossa parte da atuação, do trabalho, do dia a dia, alerta, informa o que tem que ser feito e acho que os órgãos de controle, a polícia, os poderes estão aí para fazer essa fiscalização de forma efetiva e a gente viu o que aconteceu, infelizmente. Você sabe que a gente fica muito chateado, principalmente por ver que tanto recurso poderia ter sido aplicado de uma outra maneira e principalmente, Mauro, porque eu alertei que poderia ser feito de uma outra forma. Mas cabe aos órgãos de controle, cabe a quem tem que fazer esse julgamento, A nós cabe apoiar a nossa população para que as medidas sejam tomadas. Mas eu, Mauro, quero dizer que para nós da política, aqui o Renato Cozzolino está aqui comigo, você que faz esse programa brilhante todo dia e alertar a nossa população, nós temos uma oportunidade sempre de mudar essa situação,
que é na eleição. 15 de novembro está chegando, todos nós temos por obrigação constitucional de ir na urna e votar. E aí alguns decidem certo, outros decidem errado, algumas vezes também a gente acha que é uma coisa e é outra, mas essa é a grande oportunidade de a gente mudar o nosso processo eleitoral, chamar a atenção da população que precisa participar, precisa olhar as pessoas, olhar no olho, para poder corrigir. Senão a gente vai ter uma outra oportunidade de correção 4 anos depois, que é muito tempo. Essa questão do Brasil, que a gente tem mania de colocar cadeado em porta arrombada, é muito ruim. A gente precisa evitar que essas portas sejam arrombadas. E elas são arrombadas porque muitas vezes a gente toma a decisão errada de colocar pessoa, de tomar a decisão eleitoral. A gente precisa de muita seriedade nesse processo. Essa pandemia, acho que fica o legado para a gente. Acho que, Mauro, tem uma coisa que é muito importante, é a avaliação individual de cada um. Será que essas pessoas vão ter condições de dormir, que fizeram isso no estado do Rio de Janeiro? Será que essas pessoas têm condições de botar a cabeça no travesseiro ou de rezar e conversar com Deus do que eles tomaram? A gente aqui zela, quer ajudar a continuar a salvar a população do estado do Rio de Janeiro, dos municípios, seja de quem for. E, obviamente, que os órgãos de controle, polícia, Ministério Público, Justiça, vai julgar essas decisões erradas que foram tomadas. Tomara que não demore, né? Tomara que venha rápido uma decisão dessa natureza e que os recursos federais enviados para os municípios e para os estados possam vir acompanhados, ter um acompanhamento. Pelo jeito, está sendo acompanhado, pelo menos nesses recursos do Covid, né? Mauro, os recursos, eles sempre são acompanhados. Eles não conseguem ser acompanhados em tempo real, como muitos acham que é possível acompanhar no dia a dia. Mas o acompanhamento no dia a dia é a escolha da população que elegeu uma pessoa com capacidade para tocar aquilo. A gente precisa entender da importância de estar próximo, de acompanhar, da população alertar, das pessoas falarem se está certo ou está errado e de ouvir. Por isso que quando tem uma decisão que o governador, que o prefeito pode decidir, ele está mais próximo da população. Espera-se que ele decida certo. Alguns decidiram errado. A gente precisa aí enfrentar isso no futuro e aprender com os erros, principalmente aprender nas escolhas, principalmente das pessoas que nos cercam. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, vamos continuar conversando com os deputados Renato Cozzolino e com o deputado federal Dr. Luizinho. O mundo vem enfrentando uma situação muito crítica. Nenhuma geração viva que hoje habita o nosso planeta já passou por isso antes. Uma grave pandemia em meio a uma crise global. Com o nosso país, isso não é diferente. Além da perda de milhares de brasileiros, estamos vivendo um momento de muitas dificuldades e desafios de ordem econômica e social, apesar de todos os esforços de diversas áreas da sociedade e do governo. Aqui no Rio de Janeiro, com a crise iniciada em 2014, sofremos um impacto ainda maior com essa pandemia, acelerando o processo de degradação econômica e acentuando ainda mais os problemas do desemprego e da fome. Essa verdadeira tragédia social pode ser percebida claramente no nosso dia a dia, nas nossas ruas e bairros. É visível para cada um de nós. E o que é ainda pior, não vemos perspectiva de melhora a curto prazo. A Câmara de Blindados do SIND é fruto da união das principais blindadoras de veículos do Rio de Janeiro. Representamos um setor pautado por uma altíssima responsabilidade na execução do nosso ofício. Nossas empresas comungam dos mesmos princípios, enfrentam as mesmas dificuldades, lidam com o mesmo público e encaram os mesmos desafios. Nada mais natural que num momento tão crítico da nossa história, nós nos uníssemos em torno de uma causa comum, blindando a fome. A mesma responsabilidade que move o nosso trabalho também nos chama para a responsabilidade social. Juntos, estamos empenhados em arrecadar a maior quantidade possível de cestas básicas e alimentos em geral, para ajudarmos famílias carentes que estão passando fome em seus lares. Faça sua doação também, junte-se a nós nessa missão, ajude-nos nessa campanha. É muito simples participar. Você pode levar alimentos não perecíveis em qualquer empresa participante. Ou pode fazer um depósito de qualquer valor numa conta específica da campanha. Faça sua contribuição, participe. Vamos ajudar nossos irmãos que estão passando por tantas dificuldades em suas casas. Sua participação é fundamental. A gente agradece muito por sua ajuda. Com os votos de muita saúde e paz para você e toda a sua família.
Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com os deputados Renato Cozzolino e também com o doutor Luizinho. Um é deputado estadual, Renato, e o doutor Luizinho federal. Queria falar sobre emendas parlamentares, mas explicar, porque eu falo muito aqui sobre isso. Diversos municípios do Brasil inteiro recebem recursos que vêm através de emendas parlamentares, né, de deputados federais e de senadores. Muitas vezes o dinheiro vem e volta, porque os municípios não têm projetos. O certo não seria liberar só quando tivesse projeto, deputado? Mauro, vamos separar. A gente tem emendas parlamentares de custeio e emenda parlamentar de investimento. A de custeio, o secretário, o prefeito que recebe, ele pode usar aquela emenda de custeio para ajudar a pagar um medicamento que foi comprado, para ajudar a compra de algum tipo de item, pode ajudar a pagar até uma folha de pagamento de funcionários terceirizados. A emenda de investimento, ela é uma emenda para construir um posto de saúde, para construir uma creche, uma escola. Infelizmente, ao longo dos anos, o governo federal, quando dá uma emenda de investimento, e ela é feita pela Caixa Econômica, o dinheiro vem uma parte, mas não vem todo. E aí começa uma obra. E aí essa obra não conclui, ou uma obra que demora, ou o empreiteiro largou a obra porque acha que não está recebendo em dia, e aí o dinheiro fica parado. Essas emendas de investimento são emendas que em todo o Brasil são um grande problema. Já as emendas de custeio, o dinheiro que chega livre para aplicação do gestor, ele pode decidir, inclusive, pegar aquele dinheiro para reformar um posto de saúde, tá certo? Para reformar uma unidade antiga e fazer uma maternidade, por exemplo. Ele pode transformar um prédio antigo abandonado numa escola. Quando a gente manda a emenda de custeio, o recurso fica mais livre para o gestor utilizar. Mas, às vezes, você, como deputado, não consegue amarrar tanto recurso e a população vê aquele dinheiro que você mandou na ponta funcionando. Nesses últimos tempos, a gente apoiou um conjunto de municípios que nos apoiaram, que votaram na gente, acreditaram. A gente mandou emendas para Nova Iguaçu, para Mesquita, para Barra Mansa, para Paracambi, para Miguel Pereira, os municípios que, no geral, votaram comigo, que nos apoiaram. Agora, na pandemia, a gente teve a oportunidade de mandar respiradores para ajudar o município de Magé, ajudar o município de São João de Meriti. São João de Meriti transformando o PAN lá num hospital, está fazendo a obra da maternidade. Nova Iguaçu, sonho de todos nós, inclusive meu, que nasci no Hospital Iguaçu, para ajudar a reformar o Hospital Iguaçu, reabrir a unidade Patrícia Marinha, a unidade Miguel Couto. Esses recursos podem ser utilizados em grande parte para isso. As pessoas falam, olha as emendas parlamentares. Cada um de nós parlamentares tem 15 milhões de reais para gastar por ano, Mauro. Não são recursos vultosos, mas dividido num conjunto de municípios que nos ajudaram, não é uma verba assim faraônica, mas ajuda muito, porque os municípios passam por momentos de dificuldade financeira muito grande. Mas ele não pode utilizar, por exemplo, olha, eu gostaria muito, eu não sonho na minha vida, olha, eu vou mandar um dinheiro aqui, emenda de custeio mínimo para pagar os aposentados de São João de Meriti, que eu sei que o doutor João tem feito um esforço grande para tentar quitar esses aposentados. Não pode fazer. Essa é uma regra. Então, essas emendas parlamentares, elas ajudam muito no desenvolvimento, mas elas têm uma amarração que às vezes fica parada. Às vezes você passa numa obra e fala assim, construção de unidade básica de saúde, tem 20 anos e aquela obra não anda. A culpa é do gestor local, que não soube usar ou fazer uma licitação corretamente. E as emendas de bancada? As emendas de bancada, na realidade, é o seguinte, cada bancada federal tem direito a gastar cerca de 150 a 200 milhões por estado. Nosso estado, o Rio de Janeiro, tem 17 milhões e meio de habitantes. Nós, deputados federais, indicamos entre 150 e 200 milhões e a bancada de Roraima, que tem 500 mil habitantes, indica o mesmo recurso. Então exatamente, então esses 150 a 200 milhões em Roraima, no Amapá, que tem 800 mil habitantes, o Amapá é do tamanho de Nova Iguaçu, em termos de habitantes. Lá, esse dinheiro faz muita diferença. Aqui no nosso estado, se a gente escolhe um projeto específico para colocar, isso pode ajudar muito. Mas quando divide isso para colocar um pouco em cada município, não fica tanto recurso assim. Nós somos 46 deputados estaduais, deputados federais. Na verdade, de 46,
cada um vai indicar entre 5 e 6 milhões de reais. Então não é tanto dinheiro. Eu, quando fui secretário de Estado, fui muito atendido pela bancada federal. A bancada federal quase que salvou a Secretaria de Estado no final do ano de 2016, que a gente vivia numa situação calamitosa. Chegaram os recursos, a gente ajudou a pagar o custeio dos hospitais, conseguiu arrumar a casa com o recurso da bancada federal. Então esse recurso pode fazer muito a diferença. O que a gente defende é usar esse recurso em grandes projetos. Agora, Mauro, eu quero falar para você especialmente na minha área, que é a área da saúde. A área da saúde ela requer duas coisas: fazer um investimento de construção e ter o recurso para funcionar. Porque às vezes as pessoas vão lá e fazem grandes obras e depois não funciona direito. Graças a Deus, tudo que a gente fez, construiu e funcionou bem. Doutor Luizinho, daqui a pouco eu vou voltar a falar com o senhor com relação à reabertura, que é competência de estados e municípios, já ficou bem definido isso aqui, todo mundo já sabe, né? Reabertura, mas a volta às aulas é um negócio que tem revoltado todo mundo. Antes eu vou perguntar aqui ao deputado Cozzolino, lá em Magé, o prefeito lá já determinou a volta às aulas ou ainda não? Ainda não, está tudo da mesma forma. Mas isso é um atraso, né? É um atraso. Se eu fosse o atual prefeito, as aulas já teriam retomado. O senhor falou também da necessidade da gente prestar atenção, e eu falo muito isso aqui, das eleições próximas, agora 15 de novembro, para prefeitos, para vice-prefeitos e para vereadores. A Câmara de Magé virou um puxadinho do Executivo? Mauro, ali, como é que funciona? O atual prefeito, ele era vereador junto com todos esses vereadores. E aí, na eleição de 2016, ele, como presidente da Câmara, cassou o ex-prefeito Nestor Vidal. Então, ali é uma cúpula, né? Não é só o atual prefeito que manda lá, são todos os vereadores também. Até porque todos participaram da cassação também do ex-prefeito Nestor Vidal. Mas há um sentimento de decepção com isso, com essa mudança? Saiu o Nestor Vidal, entrou o atual prefeito Rafael Tubarão, não é isso? Mas a cidade parece que vem andando para trás. Exatamente, ele teve mais de 80 mil votos. E são mais de 80 mil magenses que acreditaram numa mudança. Até porque o ex-prefeito Nestor Vidal também vinha muito mal também, vinha administrando a prefeitura muito mal. E quando votaram no Tubarão, acreditaram que o Tubarão fosse fazer também a diferença e também não fez. Até que hoje, só de rejeição, ele tem mais de 70%. Isso é sinal que ele não vem... atual prefeito? O atual prefeito. Então, isso é sinal que ele não vem fazendo um bom governo. Agora, além dos problemas na saúde e na educação, saneamento, drenagem e pavimentação também é um ponto fundamental para qualquer governante. Lá em Magé parece que isso não parece que não existe. Parece que não tem asfalto, parece que não tem manilha, parece que não tem nada. Inclusive, lá em Magé nós temos um distrito que é considerado o quarto pior IDH do estado do Rio de Janeiro, que é Suruí. Então, realmente, você conhece muito bem lá o município e sabe que está faltando muito essa questão de saneamento básico e calçamento lá na nossa cidade. Doutor Luizinho, o bom governante precisa entender e ouvir o morador, né? Ouvir a população. Sem isso, acho que ninguém consegue governar legal. Mas depois que a pessoa é eleita e está lá no comando da prefeitura, serve também aqui para o deputado Renato Cozzolino, esses ouvidos precisam continuar abertos, ouvindo cada vez mais a população. Mas parece que depois de eleitos, depois que sentam lá na cadeira de prefeito, acontece exatamente o contrário. Mauro, você sabe que as pessoas têm que entender o que significa a vida pública e para que elas foram eleitas, né? E a própria população precisa entender também. O prefeito, ele é o zelador da cidade. Ele é eleito para zelar o bom funcionamento da escola, ele é eleito para zelar se o buraco está tampado, se não está tampado, se a lâmpada está funcionando, se tem uniforme na escola, se tem merenda, como está o posto de saúde. O deputado, o vereador, ele traz a demanda do bairro dele. O Renato, eu conheço bem Suruí, já tive a oportunidade de estar lá. O vereador de Suruí, ele vai levar o prefeito. Prefeito, Suruí está com problema de falta de asfalto. Quando é que vai chegar lá? Está com problema na escola, está com esse problema. Um deputado estadual, ele tem a função de alertar para alguns programas específicos, como o Renato agora teve uma oportunidade lá de levar o Segurança Presente para Magé, ajudar a melhorar
o problema da segurança no município. E a gente, como deputado federal, Mauro, tem que atuar nos problemas a níveis nacionais, ajudando a transformar o problema local. Nós precisamos ajudar a levar recursos para Magé ter uma maternidade pública, ter a oportunidade das crianças nascerem em Magé e serem bem cuidadas ali. A gente teve a oportunidade em Nova Iguaçu, você acompanhou comigo, de a gente fazer a maternidade Mariana Bulhões. Nós temos que ter um compromisso de ajudar a fazer a tão esperada despoluição da Baía de Guanabara. Magé tem ali na praia de Mauá, quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Valdec, tem ali na praia de Mauá um lugar encantador, pontos turísticos, as pessoas poderiam ir de Caxias, de outros lugares para lá e não podem ir por falta de saneamento básico da Baía de Guanabara. Então a gente precisa entender para que a gente está elegendo as pessoas. Às vezes, Mauro, as pessoas me cobram. Tô, Luizinho, eu vejo sempre o senhor na TV Câmara, presidindo a comissão do coronavírus, visitando os estados brasileiros, visitando cada local, e eu estou com um problema aqui na minha rua, na minha lâmpada da minha casa lá que está queimada. Esse é um problema que tem que eleger o vereador. Eu, como deputado federal, eu preciso dar condições de o prefeito fazer um projeto de ter iluminação pública na cidade. A gente precisa entender que o Brasil precisa andar para frente, que a gente precisa botar o auxílio emergencial para as pessoas não passarem fome. A gente precisa garantir que tenha o equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde. É muito importante, Mauro, entender cada uma das funções e para que as pessoas vão votar em cada uma das eleições e o que vão esperar dessas pessoas que elas estão elegendo. Nesse caso específico da falta de liberação das aulas para as crianças e para os adolescentes, qual é a sua posição? Ô Mauro, veja bem, eu fui o primeiro no Brasil a defender o fechamento das escolas nos estados que tinham pico de pandemia, especialmente no nosso estado. Inclusive, eu defendi antes até do ministro Mandetta. O ministro Mandetta tinha alguma dúvida se era o momento de fechar as escolas, e eu fui incisivo no fechamento. Hoje, tudo funciona. Se você quiser ir num barzinho, você pode. Se você quiser ir num restaurante, você pode. Se você precisar de um ônibus lotado, você vai pegar. Se precisar pegar um metrô, você vai pegar. Se você quiser passear na orla, você vai. Se você quiser ir na igreja, você vai. Só não pode ir na escola. Parece que a gente está condenando as nossas crianças a estarem no meio da rua. Porque só quem tem ensino remoto aqui é filho de rico. Nós precisamos entender o que passa no estado do Rio de Janeiro. Eu faço aqui é da minha característica falar as coisas com um posicionamento claro. Eu mandei uma mensagem ao governador Wilson Witzel e aos prefeitos que é um erro manter as escolas fechadas. Os diretores, os secretários têm que ter responsabilidade. Tem que colocar lá álcool em gel, máscara na Baixada. Eu consegui 3 milhões de máscaras que estão lá para as crianças quando voltarem às aulas. As crianças têm que voltar todas elas de máscara. Através da iniciativa privada. Iniciativa privada foi uma doação da AMIL, quero aqui agradecer a AMIL que doou as máscaras. Distanciamento entre os bancos escolares, separar o horário que cada criança vai fazer a sua merenda, suspender o recreio, mudar o horário, o intervalo de entrada na escola. Agora não pode as nossas crianças continuarem em casa, algumas já com problema psicológico. Mauro, creche fechada, a mãe e o pai perdendo o emprego, precisa trabalhar e a creche está fechada. Mas não é a creche pública, não. É a creche que ele paga. Eles estão mandando fechar. A escola que o pai paga e o pai pode decidir se o filho vai ou não à aula, está mandando fechar. A escola pública, ela precisa dar o exemplo. Mauro, quando a criança está em casa, eu tenho um filho de 14 anos, você conhece ele, rubro-negro fanático Lipe. E ele está em casa lá e olha aqui. Pô, pai, pode ir no barzinho, pode ir no restaurante, pode ir na orla, pode ir não sei aonde e não pode ir na escola. Qual é o sinal que a gente está passando para essas crianças? Porque a escola não é importante. E a escola é fundamental. A gente não vai mudar esse país aqui se não mudar a educação. Então a gente precisa valorizar a educação. Não é para pegar as crianças, Mauro, botar as crianças lá, vai todo mundo para a escola. Não é isso não. Vai de máscara, termômetro para entrar na escola, tem controle de temperatura, álcool em gel, professor com máscara, com face shield, separando as crianças, não pode ter recreio, mas isso é difícil de fazer. E nós médicos, que tivemos que encarar todos os pacientes com Covid, é fácil? E os enfermeiros? E os fisioterapeutas? Pessoas que ficaram 30 dias sem ver a sua família. A gente precisa que a educação seja valorizada nesse país. Por isso eu estou defendendo a volta à aula imediata. Imediata. É um absurdo o que a gente está fazendo
com as crianças no estado do Rio de Janeiro. Deputado Renato Cozzolino, então, o deputado federal Luizinho, é grave essa situação. Lá na Assembleia Legislativa, qual é o sentimento? Não, acho que todos os deputados lá, se não a maioria, estão também de acordo com o que o doutor Luizinho acabou de falar. A gente tem visto aí, tudo voltou a funcionar, menos as escolas. E nós só vamos mudar o futuro do nosso país investir na educação das nossas crianças de hoje em dia. Então, devemos sim fazer aí o que for possível para pedir que o governador e os prefeitos também tomem essa atitude e liberem as voltas às aulas, porque não são todos que têm condições de ter aula remota. Eu acompanho às vezes as entrevistas do secretário de Estado Pedro Fernandes. Parece que eu estou assistindo aquela escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lero. Ele fala, não diz nada. Eu fico indignado com isso. O senhor concorda também que está faltando uma ação mais responsável por parte da Secretaria de Estado de Educação? Ô Mauro, eu vou até propor chamar mais alguns amigos, deputados, e marcar uma reunião emergencial com o secretário Pedro Fernandes, para ver se a gente toma alguma atitude e retoma as aulas, porque tem muitos pais, muitas mães que estão perdendo seus empregos porque não tem com quem deixar seus filhos. E você sabe que muitas crianças vão para a sala de aula, vão para a escola para poder também merendar. Então, acho que é importantíssimo a volta às aulas. Eu faço essa campanha e vou tomar frente aí junto com alguns amigos deputados para a gente tomar essa iniciativa, né, e de ir conversar com o secretário Pedro Fernandes. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso Fala Baixada. Pois não, deputado? Eu queria dizer, Mauro, que eu conheço o Pedro Fernandes há muito tempo. É um cara sério, um cara que a gente gosta. O problema é que tem muita pressão, muita gente com medo. Olha, pode liberar, não pode. Quero falar aqui para o Pedro, que é um cara que eu gosto, que eu confio, que precisa ter uma atitude proativa, que precisa entrar para dentro desse problema. Às vezes, a pior decisão é não decidir. Eu conheço da índole do Pedro, sei da seriedade dele, tenho certeza absoluta que ele vai nos assistir e vai tomar essa atitude. É claro que chamar a responsabilidade para si, Mauro, é sempre muito difícil, mas tem que chamar a responsabilidade para si e decidir que é possível retornar às escolas. Tem um pensador alemão que diz: quem decide pode errar, quem não decide já errou. Exatamente. Vamos lá, Exatamente. Deputado Renato Cozzolino, nós estamos na reta final do nosso programa, quero deixar as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, primeiramente eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade de estar aqui hoje, dividindo, né, o palco aqui junto com o meu amigo, o deputado federal, doutor Luizinho, dizer que o programa está sendo muito produtivo, as pessoas que estão nos assistindo com certeza estão tirando muita lição, né, de tudo isso que foi falado aqui, e dizer que para mim é uma oportunidade imensa poder falar do meu município, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu vivo. Muito obrigado. Doutor Luizinho, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Cada vez que a gente ouve você falando, a gente aprende mais. Nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, eu quero te agradecer aqui o convite, pelo contrário, eu que aprendo contigo toda vez que a gente assiste o Fala Baixada, e a gente já acompanha o programa há muitos anos, né, graças a Deus, que a gente aprende que tem que ter sensibilidade, que tem que ficar indignado, a tua indignação aqui move a gente. Eu quero aqui pedir desculpas para você e para toda a nossa grande audiência aqui do Fala Baixada, que a gente não pôde estar aqui talvez os últimos 45, 60 dias. Uma rotina de trabalho em Brasília muito puxada. Essa questão do coronavírus é uma questão muito séria, mas graças a Deus, Mauro, a gente com união, com trabalho forte, com apoio da Câmara dos Deputados, com apoio do Ministério da Saúde, do pessoal aqui da Fiocruz, se Deus quiser, a gente está aí na ponta de ter uma vacina e, Mauro, vai ser uma conquista muito grande para o nosso mandato ter conseguido trazer essa vacina, fabricar essa vacina no nosso estado e ajudar a libertar a população brasileira desse momento tão difícil com o coronavírus. Eu não poderia deixar aqui de agradecer ao presidente Bolsonaro, que teve a sensibilidade de assinar essa medida provisória, que, se Deus quiser, vai libertar o povo brasileiro do coronavírus. Obrigado, deputados. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio frequente da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.